Beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí no CHC, o nosso curso de História completo. Só dando uma arrumada aqui que o fio da câmera está na frente da tela do computador, porque aqui é tudo no improviso. O nosso curso de História completo, ele é completo porque ele é completo. Ele é voltado para quê? Para concursos vestibulares e também para militar. Ajudando vocês aí nessas partes todas aí que possam ajudar na sua prova. O e-mail, historiacomp1@outlook.com. Facebook, isto sai, o celular para mensagem, 3291650267. Então, vamos continuar falando sobre o quê? Primeira Guerra Mundial, parte 5. Professor, você está falando ainda de Primeira Guerra Mundial? Sim. É a última parte que falaremos sobre Primeira Guerra Mundial. Por quê? Nós vamos falar sobre o quê? As rendições, os planos dos 14 pontos, o Tratado de Versalhes e os tratados menores. É muito interessante para a sua prova. Professor, você fala que é muito interessante todas as aulas, sim, porque o conteúdo todo pode cair na sua prova, né? É muito difícil falar, isso aqui vai cair na sua prova, mas isso aqui é muito interessante. Primeira Guerra Mundial, pessoal, na maioria das provas é abordado Primeira Guerra Mundial, entendeu? Tem alguns pontos que depois eu vou passar numa videoaula, vou montar uma videoaula falando de alguns pontos, de algumas provas, de temas que eu acho importantes para cair para a sua prova, beleza? Rendições. Vamos falar dessas rendições, então. Ofensiva Entente. A partir do verão de 1918, você observa uma ofensiva muito grande por parte dos aliados da Tríplice Entente. E, nesse caso, essa ofensiva ela consegue recuar o exército alemão. Carlos, que entrou no lugar do imperador da Áustria, né, do rei da Áustria, que morreu, né, foi para a cidade dos pés juntos, porque o Francisco Ferdinand foi assassinado, ele dá a rendição da Áustria. A Áustria sai da guerra. Só falta quem? A Alemanha. E a Alemanha, nesse caso, vendo a Áustria e Hungria, o Império Austro-Húngaro, fora da guerra, o moral cai, né? Óbvio, porque só agora os alemães estão na guerra contra três potências, aí, nesse caso, principais. A fome começa a bater por causa desse bloqueio contra a Alemanha, beleza? Então você tem falta de alimentação, se eu não me engano, nesse período tem atentados até dentro do zoológico de Berlim, mas entre outras coisas, vamos lá. A abdicação do Kaiser, né? A revolução derruba o Império. No final da Primeira Guerra Mundial, pessoal, a Alemanha toma-se por uma revolução. E essa revolução derruba o Império do Kaiser. O Kaiser tem que se exilar para a Holanda. E nesse caso é formado um governo provisório. E esse governo provisório é que vai dar esse caso aí do armistício, né, da rendição. Ou seja, a Alemanha se vê que não pode vencer a guerra. Ou seja, a Alemanha não se vê ainda como derrotada. Entendeu? Então, fim da guerra. Mas plantou uma nova. O que é interessante nós observarmos isso aqui? O fim da Primeira Guerra Mundial, pessoal, você teve aí pessoal indo para as ruas, dançando, festejando a noite inteira, até no outro dia e tudo mais. Por quê? A Primeira Guerra Mundial, como eu já falei para vocês, é intitulada também como a Grande Guerra. Antes dessa Primeira Guerra Mundial, vocês já observaram conflitos, batalhas. Nós observamos batalhas como a Guerra dos 100 Anos, a Guerra Napoleônica, né? Batalhas napoleônicas, guerras, entre outras coisas mais que aconteceu durante a história. Mas só que a Primeira Guerra Mundial, pessoal, ela é como se fosse uma inauguração de novos outros conflitos, de novos outros táticas de guerra, armamentos que serão implantados dentro da Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial, pessoal, ela inaugura diversas coisas no ramo das táticas e de armamentos, como eu já falei para vocês. Os gases venenosos, como o gás mostarda, o uso da metralhadora, o uso de incipiente ainda não tão definitivo como que foi na Segunda Guerra, mas o uso de tanques, a aviação é usada. Então você tem infinitas e outros armamentos que são testados nessa Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a Primeira Guerra Mundial ela é como se fosse também um campo de experiência para testar esses novos armamentos. E outra coisa muito horrorosa dessa Primeira Guerra Mundial foi o número de mortos.
Entre os mortos durante a guerra e, consequentemente, depois da guerra, por ferimentos e entre outras coisas mais, você tem aí milhões e milhões de mortos. Fora ainda os pessoal que ficou aí mutilados, feridos, teve amputação e entre outras coisas mais. Então, essa Primeira Guerra Mundial, ela é caracterizada por esse horror. E mais ainda, ela como que se queria que se fosse a última e definitiva guerra que acontecesse pelo mundo. Mas só que isso não acontece. Você vai observar que essa Primeira Guerra Mundial, no final dela, através de seus tratados e de relações, você vai observar que o quê? Ela vai germinar uma outra guerra, ou seja, a Segunda Guerra Mundial. Beleza, pessoal? Vamos continuar falando aí e tudo mais. Os 14 pontos apresentados pelo presidente norte-americano Wilson. Esses 14 pontos, pessoal, eles tinham algumas ideias assim bem avançadas para aquele momento. Como assim? Ideias de autodeterminação de povos, ideias de independência, de criação de novos estados, entre outras coisas mais. Mas os planos dos 14 pontos, pessoal, foi muito interessante porque foi uma tentativa de negociar uma chamada paz sem vencedores. Como assim? Calma, vou falar para vocês. Mas vamos falar primeiro dos pontos. Entre esses pontos, eu vou observar aqui para vocês alguns, como, por exemplo, o fim das diplomacias secretas, né? Existia nesses casos, né, acordo secreto entre os países e tudo mais. Pessoal, o professor ele também está aqui, pessoal. Fala um oi para eles aí. E aí, pessoal, beleza? Ele está aí também, está aí na jogada e tudo mais. E então, dentro do conflito, do decorrer da Segunda Guerra e antes, como eu já falei para vocês, você tem vários acordos secretos entre esses países. Tranquilo? A livre mares e barreiras econômicas. O que falava nesse momento? 2 pontos aí. A livre navegação pelos mares, sem ter aquelas restrições e tudo mais. Outra coisa, a liberdade de barreiras econômicas, diminui essas barreiras econômicas. Tinha também a ideia também de tirar essa ideia de colonização, autodeterminação dos povos, a entrega da Alsácia e Lorena para a França, e entre outros pontos, consequentemente também a criação da chamada Liga das Nações, nesse caso, que era como se fosse equivalente à ONU, que era o intuito de quê? De tentar promover a ordem e a paz mundial futuramente. Tranquilo, pessoal? Então, pessoal, esses planos, né, de 14 pontos que o Wilson propôs, eles foram julgados em panfletos, né, durante a Primeira Guerra Mundial, nas linhas inimigas, para que o pessoal olhasse esses planos e desse uma rendição e acabasse com a Primeira Guerra Mundial. Esses panfletos ajudaram muito, porque as pessoas ficaram olhando aquelas coisas e tudo mais. Mas vamos continuar aqui. Tentou-se uma paz sem vencedores. O que eu quero dizer com isso? Sentimento revanchista foi imposto. A ideia desses planos de 14 pontos do Wilson, pessoal, era uma tentativa de quê? De que não fosse determinado única e exclusivamente nações, povos, países que são culpados dessa guerra. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A ideia dos planos dos 14 pontos, pessoal, era ter uma paz sem vencedores. Por quê? Se você tivesse a separação de vencedores e derrotados, nesse caso, a ala dos derrotados poderia levantar um sentimento revanchista e assim o que? Promulgava uma nova guerra, um novo conflito mundial. A ideia até que é boa, só que na parte dos grandes, né, da Europa, né, das potências europeias, como a Inglaterra e principalmente a França, a ideia era o quê? Vamos impor uma sanção muito pesada, principalmente sobre a Alemanha. A França, pessoal, ela foi muito determinante porque ela queria de qualquer jeito humilhar a Alemanha. Ela dizia que a Alemanha não poderia nunca mais reaver a sua potência econômica e militar. Então, essa ideia de paz sem vencedores é uma ideia boa, mas só que na prática, nesse caso, não aconteceu. Por quê?
nós teremos a Conferência de Paris, e essa Conferência de Paris vai começar a ser discutida essas questões, mas depois os Estados Unidos saem e é o quê? É transferido para o Versalhes, o Palácio de Versalhes, com o tão famoso Tratado de Versalhes. Onde, nesse caso, você tem os três grandes, né? Depois os Estados Unidos saem. Mas, o que nós observamos? Estados Unidos, França e Inglaterra, pensamentos diferentes. Como eu já falei para vocês, o Wilson tinha um pensamento diferente, o Clement tinha outro pensamento. Então, essas ideias se diferenciavam dentro dessas negociações de paz. Os Estados Unidos, vendo que não queria mais intervir dentro dessa ordem política europeia, cai fora. Nesse caso, a França e a Inglaterra promovem esse tratado de Versalhes e humilham, nesse caso, a Alemanha. Ou seja, tentando de qualquer forma impor para a Alemanha uma sanção muito forte. Tranquilo? Surgem problemas desse tratado de Versalhes. Por quê? Os 14 pontos ajudou, mas ninguém leva a sério. O que eu quero dizer com isso? Modificações. É muito interessante. O Tratado de Versalhes, os planos dos 14 pontos seriam como se fosse uma base desse Tratado de Versalhes. Beleza. Porque os planos dos 14 pontos ajudou muito no fim da Primeira Guerra Mundial, da divulgação de ações e tudo mais, como eu já falei para vocês. Mas o que nós temos que entender aqui primeiramente? Ninguém aceitava, principalmente a França, algumas questões desses planos de 14 pontos. Redução de armamentos. Isso era uma coisa para todo mundo. E o que se observa? Só as nações derrotadas que iriam ter que reduzir. Territórios engolidos. Você observa que a Alemanha, a Áustria, a Hungria, né, que foi dividida agora você tem independente a Áustria da Hungria, a Turquia, a Bósnia. Você vai observar o quê? Que eles vão ter o quê? O que vocês observam? O quê? Vão ter seus territórios diminuídos. Então você observa o quê? Uma grande mudança, uma grande tentativa de quê? De ter um derrotado, de punir alguém, responsabilizar a Primeira Guerra Mundial em cima de alguém. Então, você tem a iniciativas aí de assinaturas do tratado, o governo 1, né, no caso aí da nova república, né, no caso seria agora a chamada República de Weimar, o governo da Alemanha, nesse caso aí porque o Império foi derrotado através da Revolução, esse governo primeiro, governo provisório, eles não aceitam essa assinatura em 23 de abril, mas tem um segundo governo, em 28 de julho, a Alemanha assina o Tratado de Versalhes. E nesse Tratado de Versalhes, você observa que a ideia de ter uma paz sem vencedores não está ali. Ou seja, tinha que culpar alguém. E quem que seria culpado? A Alemanha. E vamos culpar de um jeito que a Alemanha não possa erguer de novo economicamente e politicamente. Tranquilo, pessoal? Então, entregar a Alsácia-Lorena para a França, a Prússia Ocidental ficaria agora com a Polônia, então se dividiria a Prússia Oriental da Alemanha, e nesse caso a Prússia é um importante centro industrial e a Alemanha é um importante, no caso, centro comercial, então era separar a ideia do produtor, né, aquele que produz do seu mercado consumidor. Então, né, nada mais, nada menos que Hitler faz o quê? Invade a Polônia. E nesse caso você observa o quê? Diminuição de território. A Alemanha perde grandes partes do seu território. Perde jazidas de carvão, de ferro, zinco, entre outras coisas mais. A Alemanha perde muito seu território se olharmos os mapas anterior ao Tratado de Versalhes. Tranquilo? Os seus navios, né, a marinha de guerra e seus navios mercantes também são diminuídos, né, a marinha de guerra não pode, a aviação não pode, o seu exército é diminuído para 100 mil homens. Então você tem o quê? Uma ideia de quê? De inferioridade, tentar diminuir ao máximo a Alemanha e tentar deixar ela impotente. Tranquilo? Claro que todas essas cláusulas, futuramente, o povo alemão vai desenvolver um sentimento de revanchismo. Ou seja, Hitler, nesse caso, vai aproveitar desse momento, beleza? E nesse caso, a tão falada cláusula de culpa, que era tão combatida. Por quê? Agora era visto que era a Alemanha e seus aliados, mas principalmente a Alemanha, porque o Tratado de Versalhes vai muito em cima da Alemanha,
ela seria a única que iria arcar com todas as despesas e responsável pela Primeira Guerra Mundial. Então, é uma causa de quê? De humilhação frente à Alemanha. E foi composto, pessoal, uma ideia de que a Alemanha teria que pagar uma indenização. Os primeiros economistas do Tratado de Versalhes, pessoal, juntando os gastos e as coisas e tudo mais, calcularam em mais ou menos 10 bilhões de dólares. Mas a França queria quebrar a Alemanha. De qualquer jeito, pessoal, a França não aceitava, né, esse caso, a Inglaterra também não aceitava essa pequena quantia, nesse caso, vamos dizer, pequena quantia, que fosse imposta para a Alemanha. Então elas querem de forma, como caso a França, ela quer de forma que fosse possível quebrar a Alemanha economicamente e militar para que ela nunca conseguisse ressurgir de novo. E o que acontece é criada uma comissão de reparação. Agora, como eu já falei para vocês, aqueles 10 milhões foram calculados por economistas lá no Tratado de Versalhes. Agora, quem vai calcular são pessoas ligadas aos aliados, os vencedores. E nesse caso, você tem o quê? A tão falada 33, mais ou menos aí, 33 bilhões de dólares. Pessoal, era uma quantia que a Alemanha nunca conseguiria pagar. Era muito difícil, ainda mais com crises internas, separações, entre outras coisas mais. Nesse caso, você observa o quê? Uma humilhação muito grande por parte da Alemanha. Nós temos que observar uma coisa primeiramente. Mas primeiramente vamos falar dos tratados menores, beleza? O Tratado de Germano, ele vai dividir a Áustria da Hungria. Nesse caso, vai se dar principalmente através da Áustria, que vai perder territórios, vai ter seu território, nesse caso, diminuído. Consequentemente, a população também vai diminuir, né? Só esperando o negócio aí parar de travar, vai parar de travar. O Tratado de Melo, que vai dar à Bulgária também a tomar territórios, entre outras coisas mais. O Tratado de Trianon, que vai ser contra a Hungria, porque agora a Hungria é um país independente, então precisava também de um tratado, né? E nesse caso também vai ter perda de território e outras coisas mais. E o Tratado de Sèvres vai ser contra a Turquia. Pessoal, fim dessa aula aí, tudo mais. Mas o que nós temos que observar aqui? Esse Tratado de Versalhes, como eu já falei para vocês, ele vai desenvolver dentro da Alemanha um sentimento revanchista. Como eu já falei para vocês, foi criada a Liga das Nações, mas sem a participação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ficam fora. E nesse caso, essa Liga das Nações, muitas vezes, ela foi vista como uma liga, uma sociedade com uma coordenação de paz ineficiente. Por quê? Quando se tratava, né, futuramente de relações, né, por exemplo, o caso da Polônia, que tinha apoio da França em invadir partes da Lituânia, que era um país que não tinha apoio de ninguém, a Liga das Nações não fez nada. Na parte da Itália, que foi invadido, se eu não me engano, a parte da Etiópia, também não fez nada. O Japão, com a questão da Manchúria, também a Liga não fez nada. Então você observa o que? Aqueles países que eram poderosos, ou então aqueles países que eram aliados desses poderosos, essa Liga da Nação, esse mecanismo não funcionava. Mas países pequenos, como por exemplo, a intervenção da Liga na questão de Peru e Colômbia, né, na invasão, né, na conquista da província da Letícia, foi também, nesse caso, a Liga das Nações veio para ajudar e intermediou. No caso também de epidemias, a Liga das Nações ajudou. No caso de refugiados, a Liga das Nações ajudou. Mas só que nas questões mais importantes, a Liga da Nação não deu o que falar. Ou seja, ela se mostrou uma organização que não tinha competência para julgar situações dos países mais fortes. Tranquilo, pessoal? E nesse final desse Tratado de Versalhes, da Primeira Guerra Mundial, você vai observar o quê? Que aquilo ali não foi unicamente um fim, mas sim o quê? A nova geração de um outro começo de uma nova guerra.
E o que nós vamos observar também no fim da Primeira Guerra Mundial? Muito interessante. A formação de novos países. A Irlanda, entre outros, Letônia, Estônia, entre outros países, serão formados. E se vocês observarem o mapa dessa época, você já vai observar nesse momento a União das Repúblicas, a União Soviética, né? Porque a Rússia saiu da guerra para, né, em 1917, para a tão falada Revolução Russa, a Revolução Menchevique, depois a Revolução Bolchevique, que nós vamos falar ainda. Então, vocês já observam nesse caso, e alguns historiadores já começam a abordar, principalmente Hobsbawm, que já nesse momento, né, não é o fim da Segunda Guerra Mundial, mas já que em 1918 você já tem essa criação desse mundo bipolar. Ou seja, de um lado o pessoal capitalista e de outro lado a União Soviética crescendo. Então, esse mundo bipolar já começa aqui já no fim da Primeira Guerra Mundial. Tranquilo, pessoal? E nesse caso, a criação de novos países. Beleza, pessoal? Beleza? Então, na nossa próxima aula, falaremos mais alguma coisa aí sobre história geral. Valeu, pessoal, um abraço.